Oi, eu sou a Luana e tô aqui para fazer mais um vídeo pro meu canal que eu fiz. E hoje eu vou falar de uma coisa. A minha intenção com esse canal não é apenas só fazer vídeos de entretenimento, mas também para guardar histórias minhas, né? E falar também da palavra de Deus. Tipo, contar a minha vida, quem eu sou, quem é, o que faz a minha história, o que é a minha história. E que, infelizmente, manipularam toda a minha vida, toda a minha história, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu fiz, que foram coisas boas, manipularam que eu fiz coisas ruins. Então eu me sinto mais segura fazendo esses vídeos, assim, expondo para as pessoas, né? Ou pelo menos deixando lá no meu canal guardadinho, para que se alguma coisa acontecer comigo, tá lá, quem quiser ver, quem vê, vai, nem que sejam poucas pessoas, mas que vão ver a minha vida, a minha história, vai estar lá guardadinho. E hoje eu vou fazer um vídeo sobre eu versus o satanismo. Eu vou contar como tudo começou, como eu descobri. Primeiro eu vou contar como eu descobri o satanismo. E depois eu fui entender que todas as perseguições que aconteceram na minha vida foram o satanismo. E não só acontece na minha vida, acontece na vida de todos. E por isso muitos deles acabam vendendo sua alma para achando, né, que não vão ser perseguidos, mas que vão deixar eles em paz. Realmente eles deixam eles em paz, só que daí tem que estar fazendo mal, tem que estar fazendo, manipulando, tem que estar ferrando a vida dos outros, do coleguinha, do vizinho, tem que estar infernizando a vida dos outros. É isso que eles vendem a alma e fazem um pacto com o mal. Então eu prefiro não fazer isso, manter a minha alma limpa, em paz, de acordo com os meus princípios, de acordo com o meu entendimento da Bíblia e do meu entendimento espiritual, né? Que eu estudo a Bíblia desde os 9 anos de idade, então eu conheço a Bíblia, eu sei exatamente o que diz a Bíblia. E, então, para quem consegue decifrar Apocalipse, consegue decifrar qualquer coisa da Bíblia, mas sempre tem entendimento de Deus. A gente tem que orar e pedir a Deus entendimento, porque Ele tem que permitir o entendimento da Bíblia. E Ele me permitiu, né, entender bastante coisa. Então eu vou contar como eu descobri o satanismo. Depois falar que das coisas que eles fizeram antes de eu descobrir o satanismo. Então, em 2018, eu fiz o financiamento para voltar para o meu curso de Direito. E foi numa outra faculdade, que eu já tinha cursado disciplinas de Direito, e eu fui para outra faculdade. Já porque nessa faculdade que eu fui perseguida. Mas enfim, daí primeiro eu vou começar quando eu descobri o satanismo. Daí eu fui pra essa faculdade. E logo eu percebi que eu fui pra noite. Logo eu percebi que tinha uma menina de Garopaba. Logo eu percebi que já tinha me excluído de tudo. E tinha fofoca, e tinha coisas, sabe? As pessoas estavam me evitando. Daí logo eu fui lá e passei, não fiquei nem um mês à noite, passei pra de manhã. Daí fui pra de manhã, a mesma coisa. Daí todo mundo me evitando, trabalho, essas coisas, todo mundo achando, sabe, assim, uma sensação bem ruim, assim, de ser excluída, de ser evitada, tudo que tu fala, as pessoas não têm que acreditar, as pessoas não ficam do lado. Mal eu sabia que iria acontecer coisa pior. Daí, daí eu fui para um estágio. Na verdade, o estágio era para a escola do Tribunal Regional Eleitoral. Só que eles mudaram e me colocaram no meio dos psicólogos e psiquiatras. Daí ali começou. Manipulando coisas ruins a meu respeito, saíam em comitiva para algum lugar, por exemplo, foram na UFES, que é um lugar que me perseguiram lá, disseram que eu espelharam para todos na minha sala, para os professores, que eu era alguém que agredia os outros, que atacava os outros. Uma professora morria de medo de mim, eu nunca ataquei ninguém, nunca briguei com ninguém, eu nunca bati em ninguém na minha vida, na verdade eu apanhava no colégio. E daí, nesse estágio, foi assim um inferno. Daí manipularam uma saída de alguém do estágio, do TRE, do centro de Florianópolis, e foram lá e disseram que iam me tirar. Depois dessa coisa, ou seja, eles fizeram uma saída como se fosse para mim, porque tinha uma autoridade que estava de olho em tudo que estava acontecendo, e eles foram lá e manipularam que estavam me tratando bem. Eles me trataram super bem, manipularam que me trataram bem como se estivesse fazendo uma despedida porque eu queria sair. Mas era para eles me tirar. Daí uma psiquiatra veio e conversou comigo e disse que eu tinha que tomar remédio para tirar os neurônios, para que para me dar neurônio. Ela me insultou da pior forma possível. Eu nunca tinha tomado remédio, eu nunca tinha sido internada, eu nunca fui acusada de louca dessas coisas, a não ser
quando eu trabalhei na Polícia Militar aqui, que é o quartel do 666, que me fizeram de louco depois de tantas perseguições, ou seja, eles queriam que eu fosse perseguida e eu fingisse que nada é nada. Tipo, se eu reclamasse, eles iam me fazer de doida, porque eles não vão fazer nada. Só que eu não sabia que todo mundo ali tinha medo. Todo mundo ali tinha medo por conta disso. Daí depois, para essa faculdade, eu tava fazendo umas aulas de aluno ouvinte na UFSC. E fui assistir uma audiência no fórum da UFSC. Daí no fórum da UFSC, nessa audiência, eu vi o réu, tinha umas provas lá contra o réu, que era que o réu era satanista. Ele tinha um quadro do diabo num quarto de uma criança que dormia e tinha uns bonecos virados pro vizinho, assim, uns bonequinhos assim de demônio, assim, virados pro vizinho. E esse cara era alguém que veio conversar comigo quando eu estudei na UFSC. Ele é servidor da UFSC e quando eu fui deixar uns papéis para ganhar a bolsa, tinha uma bolsa de R$ 600 que a gente ganhava, né? Só que, e daí eu fui deixar os documentos, estava fechado. Daí eu fui lá por trás e deixei lá naquele lugar, perguntei se abria ou não. Daí esse cara disse, não, pode deixar aqui comigo que eu entrego. Tanto que depois a guria foi lá e me falou assim, perguntou se eu conhecia ele. Daí eu disse, não, eu não conheço ele, eu deixou lá atrás, eu encontrei ele lá naquela sala, ele perguntou se ele disse que poderia entregar pra mim, e eu deixei, porque eu tinha que pegar o ônibus, ia perder o ônibus, mas eu deixei com ele. Só que depois ele ficou assim, ó, me infernizando, como todos os demônios fazem, as pessoas que têm espíritos ruins fazem, pra que eu adicionasse ele no Facebook. Ele me escreveu, eu acho que umas 500 vezes o papelzinho e me deu, pra que eu não, acho que ele deu uma vez, mas ele passou, sempre passava por mim, que eu era no laboratório, eu ficava no laboratório da UFSC, que ele passava assim por trás de mim, ele sempre tava lá, não sei porque, eu acho que tinha uma sala ali por trás, não sei. Eu sei que eu sempre encontrava ele e ele insistia para que eu adicionasse ele no Facebook, insistia para que eu adicionasse ele no Facebook. Ainda bem que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já sente, né, as coisas. E eu fiquei meio assim, cara, sabe, pensei comigo, eu não vou adicionar esse cara. Eu não quero nem saber, tipo, sabe? Não, deixei ele pra lá. Daí foi quando eu vi que o cara era um. Depois, né, em 2018, isso foi em 2016. Em 2018 eu descobri que o cara era satanista. Tipo, foi a minha libertação. Depois que eu descobri que ele era satanista, eu já descobri, eu já comecei a entender tudo o que estava acontecendo. Daí, o que acontece? Eu tinha descobrido um juiz da justiça comum que ele manipulava pelas redes sociais. Tudo ele faz meme, tudo ele faz redes sociais. Ele manipulava contra as pessoas. Na época, uma das autoridades que estava me ajudando, que me ajudou, que queria saber das coisas, era alguém da Justiça do Trabalho. E daí ele foi lá e fazia memes contra a Justiça do Trabalho. Tipo, aconteceu um mutirão de gente lá na frente da Justiça do Trabalho, falando, contra a Justiça do Trabalho, não sei o que tinha acontecido, que eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, mas que eles estavam. Ou seja, tudo isso, as desgraças não acontecem porque acontece. São eles, os satanistas, por trás, atiçando as pessoas. E essas pessoas que estão por trás, atiçando pessoas e falando contra as pessoas, porque, cara, se uma pessoa faz coisa errada, a pessoa vai responder por aquilo. Não precisa ir todo mundo ir lá infernizar a vida da pessoa. Tudo que tem inferno, que as pessoas ficam infernizando, é porque são pessoas que venderam a alma pro inferno, porque pessoas de Deus não ficam infernizando a vida dos outros. Daí, daí foi quando eu descobri esse juiz que era manipulador, daí depois eu descobri o satanismo, e depois eu descobri que os satanistas são manipuladores. Mas daí, demorou ainda para eu descobrir que os satanistas eram manipuladores. Mas eu logo me toquei que o juiz era um satanista. Eu senti aquilo. Que daí eu comecei a acompanhar ele, daí eu vi que ele tinha postado uma tatuagem de O Filho do Homem, de René Descartes. Eu acho que era, não sei. O nome da pintura é O Filho do Homem, mas eu não tô lembrando quem é o pintor agora. E tem uma maçã, um homem de terno e gravata, tem uma maçã na cara dele. Daí a descrição da pintura é que com a maçã no rosto, tu pode interpretar o que tu quiser da pessoa. Tu pode interpretar o que tu quiser do rosto da pessoa. Então, ou seja, aquilo significava manipulação. Então, eu já sabia que ele era um manipulador. E também já sabia, já sentia, não sei como eu descobri, mas eu descobri que ele era um satanista. Eu acho que eu já sentia assim de cara, né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe das coisas. Daí eu sei que eles fez a minha vida um inferno em Florianópolis. Todo lugar que eu fui trabalhar, todo mundo falava de mim. Alguém ia atrás de mim. A filha do fundador da Mormaia aqui foi no lugar que eu tava trabalhando. Cara, eu fui no fundo do poço. Eu saí do estágio e fui trabalhar de camareira. Daí eu tava trabalhando de garçonete, depois eu fui pra garçonete. Tava trabalhando no Costão do Santinho.
E ela foi, a filha do fundador da Mamãe aqui, que é o líder satanista aqui de Garopaba, foi lá falar de mim. Cara, e ela passou por mim rindo. Eu nunca conversei com ela na minha vida, eu nunca cheguei perto dela na minha vida. Daí eu tava subindo no trabalho, podre e cansada, e ela descendo pra acabar comigo no lugar. Sabe lá do que eles falaram, mas coisa boa não é. Eu sei que aqueles falavam contra a minha honra, falavam que eu mexia nas coisas dos outros. Não, não mexo nas coisas dos outros, graças a Deus. Não tenho esse mal, eu não tenho esses pecados graves na minha vida, sabe? Não tenho. Não fiz, não faço, assim, sabe? Eu sou uma pessoa de Deus que faz as coisas certinhas, graças a Deus. E Deus tá comigo, Deus sabe. O importante é a minha alma, que eu vou morrer. E eu quero que minha alma seja salva, eu não quero. Eu já vim pro purgatório e eu não quero ficar no purgatório sofrendo. Porque é uma agonia, é agoniante, é horrível. E eu, sinceramente, eu perdoo as pessoas hoje porque eu não quero que as pessoas vão pra esse lugar. Cara, eu perdoo até, sabe, esse líder satanista de Garopaba. Eu oro por ele, pela libertação dele, porque eu quero que ele se livre disso. Eu quero que a alma dele seja salva, para que ele saiba o outro lado, que ele saiba o que é ser uma pessoa de Deus, o que é ser uma pessoa salva e ter a alma em paz. Então, assim, ó, é bem difícil, porque são pessoas, assim, milionárias, bilionárias, são pessoas muito poderosas e que elas estão lá porque elas fizeram pacto com o mal. E elas têm muito poder, então, quem sou eu perto delas? Eles podem me acabar comigo, né? Como fizeram comigo. Eles, infelizmente, acabaram comigo, mas não acabaram com a minha alma, porque a minha alma tá guardadinha com Deus. Daí, daí o que que aconteceu? Daí, todo o trabalho que eu fui, eles fizeram isso. Daí eu vi também, daí depois no lugar no trabalho eles faziam as pessoas mesmo sair espalhando em todos os lugares contra mim, falando de mim. Daí tinha virado um inferno. Todo lugar que eu botava os pés, todo mundo tava falando de mim. Porque antes de eu ir pra Floripa, eu fui pra faculdade, fiz o estágio, depois que aconteceu esse negócio no estágio, eu descobri que a mulher que eu alugava o quarto era a mulher que saía nos lugares atrás de mim falando mal de mim. Daí eu voltei pra casa, daí aqui eles começaram a infernizar a minha vida, isso em 2018. Daí eu ouvi a vizinha no celular, no telefone, falando que ia armar pra me prender, sendo inocente. Eu era inocente, eu não tinha processo, eu não tinha nada contra mim. E ela dizendo que ia armar pra me prender no telefone, eu bem quietinho aqui escutando. E depois ela armou. Ela armou em 2019. Que daí depois eu saí daqui. Daí quando eu ouvi isso, ela falando isso, falei, saí daqui, que eu já conhecia ela. Eu já sabia, eu levei ela pra igreja, ela se batizou por causa de mim, eu levei ela pra igreja. E ela acabou comigo na igreja. Ela era terrível, ou seja, era uma pessoa que estava na igreja e estava sendo usada pelo mal. Então a gente tem que cuidar com as pessoas que a gente conhece da igreja. A gente não ouçam pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa hoje que eu acreditava que era de Deus, mas eu vi que ele manipulou, então eu já fiquei meio assim. Daí ele estava falando que eu tenho que ir pra igreja, que eu tenho que ir na igreja dele, sabe? Que eu sou quadrangular da Assembleia. Tem que ir na igreja dele e tem que ver as pessoas da igreja, coisa. Não ouçam pessoas, não ouçam pessoas. Gente, ajoelha e ora, peça a Deus, ajoelha e ora, lê a Bíblia. Se tu abrir a Bíblia, vai sair, vai aparecer uma parte da Bíblia que vai te mostrar, Deus vai te mostrar, pede para Deus, abre a Bíblia, lê e Deus vai te mostrar o que tu tem que fazer. Se tu tem alguma dúvida, abre a Bíblia, lê qualquer parte da Bíblia, lê que Deus vai te mostrar. Tu vai conseguir tirar isso de entendimento para tua vida. E então, assim, ó, acredita na Bíblia, acredita em ti, acredita no Espírito Santo, ajoelha e ora a Deus, sabe? Se tu não tem o Espírito Santo, já não tem o Espírito Santo, não é batizado e não e é amaldiçoado, tem algum espírito ruim, ora para Jesus, peça a Jesus, Jesus Cristo, te peço que o Senhor fale ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que me dê esse entendimento, se é isso mesmo, ou então sobre tal pessoa é assim, é assado, ou então eu devo fazer isso, devo fazer assado, ora sim, sabe? Ora a Deus, pede entendimento de Deus, não vai atrás de pessoas. 99% do que a gente ouve, do que a gente vê é manipulação. A manipulação é uma mentira argumentada. Eles estão mostrando uma coisa que parece ser o que é de verdade, mas não é a verdade. Tudo é manipulação. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado com isso, ouvir pessoas da igreja. É bom que tenha o Espírito Santo para que vocês possam sentir, né, se a pessoa tem realmente o Espírito Santo, se a pessoa não tem o Espírito Santo, se a pessoa realmente é usada por Deus. Então, assim, mesmo quando ela é usada por Deus, às vezes ela pode manipular, ela pode fazer alguma coisa que te leve ao erro. Então, você errar por você mesmo e não errar por ela, por outras pessoas, até porque o peso vai cair nas costas dela. Então, não sei se você se importa com ela, então vá atrás de você mesmo, não vai atrás do não vai atrás dos outros, sabe? Não vai atrás dos outros. A maioria das pessoas caem, perde a sua alma por ir atrás dos outros.
E assim, ó, nesse período que eu fiquei assim, isolada de todos, eu consegui entender isso. E talvez tudo tenha permissão de Deus e Deus sempre faz isso para que a gente possa entender, né? E eu entendi isso no meu isolamento. Daí tá, daí aconteceu isso da vizinha falar no telefone, disse que iria armar pra mim. Daí eu fui lá, peguei as minhas coisas, fiz o maior tormento ali pra minha mãe, pra que eles me arrumassem dinheiro pra eu sair daqui. Eles arrumaram R$ 500 pra mim. Meu pai arrumou com o patrão dele, que dizendo que a minha mãe tava doente. E daí arrumei isso, daí arrumei esse dinheiro e daí fui. Só que eu não ia pra Floripa. Eu sei que eu fui sem saber pra onde ir. Eu sei que eu precisava sair daqui. Eu tava atormentada, eles estavam me infernizando. Tava assim, ó, uma coisa terrível. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha o satanismo, tinham pessoas que adoravam Satanás. Eu fiquei com muito medo disso. Eu fiquei assim, meu Deus, como pode alguém adorar coisa ruim? Como pode? E daí eu vi que tinham pessoas manipuladoras, porque aquelas indiretas que até então, 2018, aconteciam, eu descobri que era manipulação através desse juiz. Daí eu descobri o satanismo. Daí eu vi essa vizinha ali na janela fazendo isso, daí atormentei meus pais para que eles arrumassem dinheiro pra mim, eles arrumaram dinheiro pra mim e eu fui sem ele nem beira. Eu sei que eu fui parar em Porto Belo. Chegou lá no Porto Belo, eles têm uma coisa assim, ó, porque eles manipulam pra te deixar com medo. Daí chegou lá em Porto Belo, um homem chegou pra mim e falou assim, eu te conheço. Eu assim, o senhor me conhece? O senhor me conhece de onde? Eu assim, não sei, mas eu te conheço. Eu assim, como assim o senhor não sabe me conhece? Daí depois eu vi muitas pessoas começarem a fazer isso. Eles manipulam isso pra te deixar doida. E daí eles lá, qualquer lugar que tu vai, tu que é perseguido, eles vão fazer alguém chegar perto de ti e falar assim, eu te conheço. E tu nunca viu a pessoa na vida. Cara, é muito horrível. É horrível, tem trauma disso. A pessoa chega pra ti e fala que te conhece e tu... Cara, eu nunca tinha botado os pés em Porto Belo. Nunca. O cara nem sabia de onde eu morava, da onde eu era, da onde que eu era natural. Claro que eu não sou burra, né? Eu perguntei pra ele assim, de onde que eu sou. Quer dizer, cara, ou seja, aquilo era manipulação, eu tinha que entender o que tinha de manipulação atrás disso tudo, entende? Então, ou seja, provavelmente eles fizeram isso, esse senhor já tinha me queimado, né, ali no lugar todo, eu tava na rodoviária. E daí foi ele dizer que me conhecia. Tipo, disse que eu era um monte de coisa ruim ali pra todo mundo e disse que me conhecia. Eu sei que eu fiquei com tanto medo, peguei minhas coisas e voltei pra Florianópolis. Daí tinha falado com uma mulher por telefone pra alugar o quarto dela. Daí eu tava lá com meu dinheirinho, né, dentro da minha bota. Fui pra casa dessa mulher. Daí, lá no Rio Vermelho, no norte da ilha de Florianópolis. Daí eu sei que depois, uma tal de Francine, que trabalhou comigo quando eu era agente temporário, que depois entrou como policial em 2013, eu também fiz o concurso e passei em todos, só não tinha escolaridade, e porque eu nunca tive ajuda de nada. Depois desse período que eu fui pra Florianópolis, que meu pai começou a ajudar, mas antes ele não me ajudava em nada, só ajudava meu irmão. Daí essa Francine, que todo mundo que se aproxima dela, todo mundo que se aproxima dela me odeia. Ela consegue manipular todo mundo que se aproxima dela a fazer mal pra mim. Ela é psicopata, na verdade, né? Daí, ela e o namorado, que era o atual namorado dela, que eu não sabia que é o atual comandante de Garopaba, da PM de Garopaba, que é o quartel do 666, foram atrás de mim. Cara, eu corria, eu corria, né? Eu faço corrida como exercício. Daí eu corria lá, eu caminhava, eles estavam lá. Tipo, eles se desprenderam de Garopaba pra ir lá me infernizar lá. Daí tá. Daí eu sabia que era manipulação, que era perseguição. Estavam me perseguindo, estavam me manipulando. E eu, dali orando pra Deus e ouvindo louvor, vivia ouvindo louvor o tempo todo, orava a Deus, lia a Bíblia. Lia a Bíblia, lia a Bíblia. Eu nunca entendi porque eu tinha que ler a Bíblia. Não é que eu tinha que ler, eu tinha sede de ler a Bíblia. E eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia, estudava a Bíblia. E me ajudava muito. Orar também me ajudava muito, o louvor também me ajudava muito, assim, foi assim os meus companheiros do dia a dia nesse inferno, né? No inferno, só isso. Se tu for, porque por isso que Deus não vai permitir que eles me levem para um inferno maior, porque lá eu não vou conseguir orar e Deus não vai permitir isso. Porque eu não vivo sem orar, não vivo sem ler a Bíblia, não vivo sem fazer essas coisas, sabe? Para Deus. E lá ninguém consegue fazer isso. Então, eu tô assegurando a minha salvação. Eu não quero perder a minha salvação. Eu peço a Deus todos os dias isso, por mim e todas as pessoas que eu oro. E eu sei que Deus é mais poderoso que eles. Daí tá. Daí, daqui a pouco, essa mulher começou a manipular. Eu disse, meu Deus do céu, a manipulação já chegou aqui. O vírus da manipulação já chegou. Daí, ela começou a me infernizar. Eu sei que ela deixava um pouco de comida pra mim. Que ela era cozinheira. Ela deixava um pouco de comida pra mim, que eu acordava tarde. Daí, depois, quando ela saiu, que eu não gostava da presença dela, que ela tava manipulando demais.
Daí eu sei que uma vez eu encontrei um guri que me seguia, que era do estágio, e o pai dele passou aqui na frente da minha casa, junto com esse juiz satanista. Então eu já achei que ele. Eu acabei gostando do guri, me apaixonei pelo guri. Só que eu sabia que boa coisa não era. Mas por algum motivo, tipo, eu tinha algumas sensações. Tipo, eu sei que quando eu ia ver ele, passava um vento no meu rosto. E quando a gente passa um vento no nosso rosto, é um anjo. Então eu sabia que ele não me fazia mal. Só que eu tinha receio. Eu tinha receio por conta desse juiz satanista que eu vi junto com o pai dele. Então, eu acho que ele já fez isso pra eu achar a coisa, né? Ele é manipulador, pra gente não se aproximar. Daí eu sei que eu encontrei ele uma vez sozinho na praia e eu sei que ele queria que eu parasse, mas eu não parei porque eu não me sentia segura perto por conta disso, por causa desse juiz satanista. Então, eu não parei. Daí eu sei que eu encontrei ele no centro, assim, do nada, e daí ela foi lá e começou a falar um monte de coisa, um monte de mentira pros meus pais de telefone, que eu tinha ligado o número dela, ela guardou o número dos meus pais. Começou a falar um monte pros meus pais me buscar. Assim, por que eles vão me buscar que sou eu que me viro sozinha? Daí, que eu tinha que sair de lá, que era pra mim vir pra casa. Daí depois, calmou. Foi como se nada tivesse acontecido. Eu sei que depois ela colocou um produto na casa dela, depois ela disse que era veneno. Aquilo não era veneno. Aquilo lá me fez tão mal, tão mal, tão mal. Daí eu ficava fraca, caí na cama. Depois eu comecei a ter alucinação. Vi um monte de, se eu fechasse o olho, vi um monte de coisa na minha mente, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E daí eu fui pra varanda, dormi na varanda, no frio da varanda, para que eu pudesse respirar, ar puro, porque eu tava passando muito mal. Em seguida, eu saí de lá até sem pagar ela. Porque eu tava louca pra sair de lá. Daí eu não tinha dinheiro pra pagar ele pra pagar o lugar, o próximo lugar que eu ia. Daí eu fui lá e resolvi pagar o próximo lugar que eu ia e não pagar ela. Daí eu saí de lá bem escondidinha. Saí escondidinha e fui pra esse outro lugar. E assim, ó, nossa, foi a minha libertação, porque eu tava com tanto medo dessa mulher, tanto medo dessa mulher, e eu já sabia que eram as pessoas aqui de Garopaba que foram no meu estágio, foram na minha cidade, foram nesses lugares que eu trabalhei, nos lugares onde eu morei. Eles estavam acabando com a minha vida, com a minha vida social. Que já tinham acabado antes, né? Só que as novas pessoas que entravam, eles estavam já fazendo a minha imagem para essas pessoas. A imagem que eles pintaram, né? Não a minha imagem de fato que era. Porque quando eu fui pra UFSC, eu, eu tava na igreja, né? Eu tinha uma vida correta na igreja, de todos os dias que tinha igreja eu ia. Eu trabalhava na obra da igreja, tinha um projeto social e tudo mais, mesmo assim eles acabaram comigo na UFSC. Porque não queria que eu me formasse numa federal, tal. Então, né, tava de graça e tal. Tanto que eu desisti, eu não sabia o que tinha por trás, eu não sabia que era satanismo fazendo isso, que era realmente coisa do mal. E acabei saí, abandonei o curso porque não tava mais suportando. Eles fazem tantas coisas assim que eu não suporto ficar no lugar, de tanto que eles infernizam, assim, é um inferno, assim, bem terrível. Então, estar num lugar e todo mundo tá falando de ti é muito ruim. A gente se sente muito mal, assim. Daí eu saí dessa mulher e fui morar com uma colega que eu tava trabalhando de camareira. Daí fui com essa mulher. Daí eu, assim, aí eu tive problema ciático por trabalhar de camareira, assim, né? Tipo, mas eu fui trabalhar, eu precisava trabalhar, não tinha emprego, eu fui trabalhar. E eu passei, assim, bastante trabalho, assim, mas Deus sempre esteve comigo, sempre me ajudou. E eu consegui ter meu dinheirinho, pagar meu aluguel. Daí depois eu fui pra uma loja, pra na loja também, foram lá, acabaram comigo na loja, no shopping era onde tinha a loja da mamãe. Então, assim, eles acabaram comigo nos lugares. Daí eu sei que no início de 2019 eu tive que voltar pra cá porque eles não estavam mais me chamando de garçonete por causa da filha desse satanista já tinha acabado comigo lá, tristeza que ela e outras pessoas, porque o que tem, tipo, 98% das pessoas são pessoas almas vendidas que têm impacto com o diabo e as pessoas são manipuladas, as que não são, e acabam fazendo o que eles mandam, porque eles manipulam eles uma coisa e a pessoa acaba fazendo uma, achando que tá fazendo justiça. Daí acabam se perdendo, porque a pessoa é inocente, então a pessoa acaba criando um pecado pra ela, ela acaba virando uma alma vendida. Daí, daí eu sei que eu não consegui mais arrumar emprego, fiquei sem emprego, daí eu tive que voltar pra cá. Que era o que eles queriam, né? A Márcia já tinha falado que queria que eu voltasse pra cá, queria que eu voltasse pra cá. Voltei pra cá, fiz a prova da PM. Antes da prova da PM, cheguei aqui,